Olá, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sempre fico feliz quando eu tenho que retomar aqui para falar com vocês. Nós estamos passando por um período difícil agora com esse novo método, mas estamos nos apropriando e bom que está dando certo. Fico muito feliz pela participação de vocês, mas eu quero pedir que vocês ainda possam aqueles que não estão me enviando as atividades, por favor, vamos assumir mais esse compromisso, né? Assim, nós professores estamos super empenhados, então assim, respondam as atividades, mandem, né? Infelizmente, eu tenho recebido pouquíssimas atividades. Então, assim, vamos assumir esse compromisso, né? Assumir um compromisso com nós professores e com vocês mesmos, né? Porque virtualmente ou presencialmente a educação ela não pode parar, tá bom? Nós estamos estudando sobre história, nós vimos já o que é história, por que é importante conhecer a história, vimos o que são fontes de informações, né? Fontes históricas. Na aula passada nós vimos a evolução da música e da moda nos últimos 100 anos e nós vimos assim que tudo mudou, muitas coisas mudaram, né? E a gente só sabe dessa mudança porque nós acompanhamos a história e por meio da história nós vemos, né, como ocorrem essas as mudanças culturais, né, e tudo mais. Hoje nós vamos ver uma evolução também, né? Nós vamos ver a evolução do trabalho, a evolução da tecnologia com o passar do tempo. Então, assim, hoje nós vamos voltar lá no século XVIII e nós vamos estudar sobre os tempos modernos, sobre a Revolução Industrial, o nascimento aí da indústria, né? Algo muito importantíssimo que vale a pena estudarmos, né? Então, assim, a evolução do trabalho, como é que se tornou com o passar do tempo, a chegada das primeiras máquinas, né? Vamos estudar sobre a produção, né? A evolução da produção, da economia, a questão da evolução da mão de obra até chegar, né, no que temos hoje, máquinas e mais máquinas que fazem todo esse trabalho que antigamente era feito manualmente. Então nós vamos ver tudo isso hoje, preste atenção, né? Teremos uma aula importantíssima, muito interessante, né? E nós não podemos deixar de aprender isso. Então vamos lá, vou colocar aqui no slide para a gente ver. Então aqui, Revolução Industrial, né? Tem a imagem aqui de Charlie Chaplin, que eu vou solicitar que vocês assistam esse vídeo. Aqui onde ele está parafusando uma máquina. E essa imagem aqui diz muito, né? Aqui é um trabalho numa indústria, então como esse trabalho se iniciou, a implantação da indústria, a questão do aumento da produção em série e tudo mais. A Revolução Industrial, né? Essa revolução, a industrialização, ela começou na Inglaterra. Começou na Inglaterra e depois foi se espalhando pelo mundo afora, para os demais países. Mas inicialmente começou aí na Inglaterra, tá? Perdão. Oi. Revolução Industrial, o que era? Né? É a mudança na forma de produzir produtos, né? Então, assim, Revolução Industrial significa aí uma mudança tecnológica, uma mudança aí na questão da produção, né? Trouxe aí revoltas por parte dos trabalhadores devido à insatisfação pelo surgimento das máquinas que começaram então a fazer o seu trabalho, né? Então, assim, foi uma mudança na forma de produzir produtos, que tivemos aí da manufatura, que mudou para maquinofatura. Manufatura, né, era uma forma artesanal, uma forma manual, que era realizada todo o trabalho. Então mudou para a industrial, que já passou a ser feita na indústria. E na indústria lá começou a utilizar, né, a maquinofatura, o trabalho realizado pelas máquinas. Então, mudança na concepção de consumo, mudança na economia mundial.
quando e onde? Então, aconteceu na Inglaterra no século XVIII. E a Revolução Industrial, ela passou por fases. Então, tivemos 3 fases aí. Foram etapas de transformações produtivas. Nós tivemos a primeira, que foi a artesanal. A segunda, manufatureira. E a terceira, maquinofatureira. Então, a gente tinha artesanal. Nesse sistema aí, nessa etapa, não tinha divisão do trabalho, ferramentas e conhecimento do trabalhador e a produção era feita em casa. Então, era um trabalho, vamos dizer assim, que familiar, um trabalho familiar, onde eles produziam para si, né? Não tinha divisão do trabalho, então todo o trabalho, todos os utensílios eram do trabalhador, certo? O lucro que ele conseguia, tudo era do trabalhador. Então, esse aí era o período artesanal. Partindo de então, nós tivemos a manufatureira, segunda etapa, ou manufatura. Já teve uma divisão do trabalho, aumento da produção e produção em oficinas. Então, o que acontece? Empresários, eles começaram a abrir oficinas e ali pegar esses artesãos e implantar ali, eles começarem a produzir. Então, ali já começou a ter a divisão do trabalho. Então, cada artesão, cada trabalhador era responsável por apenas sua função. E lembrando aí que ele já não era mais dono do produto final. Aí ele já começou a trabalhar em essas oficinas e ele recebia um salário por isso. Então, todo o lucro, né, o produto final era do dono, do senhor. Tivemos aí a terceira etapa, a maquinofatureira ou a maquinofatura. Mecanização da produção, rígida divisão do trabalho, ferramentas do patrão, perda de conhecimento do trabalhador e produção em fábricas. Nós tivemos aí o capitalismo, certo? Então, aí começou já a se utilizar máquinas aí no processo de produção, que vinha a aumentar a produção ainda mais, conseguir ter uma expansão produtiva, começou a exportar produtos. Então, teve um crescimento aí no ramo produtivo, um crescimento na economia, um crescimento na tecnologia. Essa tecnologia já começou a ser usada bastante dentro das fábricas, né? Isso trouxe a alienação para trabalhadores que trabalhavam uma carga horária muito excessiva dentro das fábricas. Tinham péssimas condições de trabalho, sem proteção, máquinas pesadas, trabalho repetitivo, que é aquele trabalho em série, ele era responsável por apenas aquela função e era executada ali durante várias horas por dia, né? Então, assim, 14 horas por dia, o trabalhador ali realizando, eram 16 horas. Depois foi diminuindo com o passar do tempo. Até o que temos hoje, né? Trabalhando aí 8 horas por dia, né? Mas era, assim, uma carga horária muito excessiva, sob péssimas condições de trabalho, trabalho em série repetitivo. Isso causava uma alienação, a perca dos sentidos, certo? Porque na Inglaterra, né, como eu disse, iniciou-se na Inglaterra, mas foi espalhando aí para os demais países, né? Essa revolução, esse crescimento tecnológico, né? Foi um movimento assim importantíssimo, né? Um marco na história, o surgimento dessas tecnologias, né? Que de lá para cá só vem avançando cada vez mais e trouxe sim vários benefícios, e essa tecnologia vem nos beneficiando cada dia mais, e hoje nós não conseguimos viver sem a tecnologia, porque ela já faz parte das nossas vidas. Mas naquela época tinha sim muitas desvantagens, e como hoje ainda tem, né? O avanço tecnológico, essa tecnologia traz N benefícios. No entanto, nós temos algumas desvantagens, né? Quais foram essas desvantagens outrora? Então, assim, desvantagens, nós tivemos aí a questão, já que com o surgimento dessa tecnologia, dessas máquinas, elas começaram a fazer o trabalho dentro da fábrica,
E então, assim, já era desnecessário o trabalho manual. Então, assim, levou em grandes empresas, as fábricas estarem demitindo. Então, levou assim, o desemprego aumentou muito. Então, o trabalho que era realizado manualmente, agora era realizado por máquinas. Então, assim, gerou uma revolução muito grande, porque tinha um número de desempregados, um número muito alto de desempregos, e começou a ter revolta, as pessoas queriam trabalhar. Também estavam muito insatisfeitos, porque, assim, os que estavam empregados, como eles trabalhavam ali muito, com a carga horária muito excessiva, sem proteção nenhuma, muitos acabavam se acidentando, pegando muitas doenças, e eles não tinham direito algum, e sem falar que o salário era baixíssimo, né? Mas eles não podiam reclamar, porque lá fora tinha muitos aguardando, muitos querendo essa vaga. Então, assim, muitos se submetiam a esse meio de trabalho, né, tão desgastante, tão doentio, né? Mas porque era o único meio que eles tinham para sobreviver. E lembrando aí que nessa época eles empregavam também mulheres e crianças, né? Tinham a exploração do trabalho infantil, né? Eles exploravam também o trabalho da mulher e pagavam bem menos que pagavam para os homens, mesmo as mulheres e crianças realizando o mesmo trabalho. Então, muitas vezes eles até preferiam, né, contratar mulheres justamente por isso aí. Certo? Então, lembrando que não tinham os direitos trabalhistas, então os acidentes que tinham no trabalho, que eram muito frequentes, já que as máquinas eram muito pesadas e não tinha proteção, isso acontecia sempre. Mas eles não tinham porque lutar, eles não tinham direitos, né? Então, assim, essas foram as desvantagens. E hoje tem-se ainda desvantagens com a tecnologia, né? Como eu disse, a tecnologia ela tem N benefícios, trouxe sim benefícios, nós não conseguimos viver mais sem a tecnologia. Mas hoje nós somos meio que até podemos dizer alienados, né? Hoje nós não conseguimos muitas vezes passar um dia sem o celular na mão, tornou-se um vício. Muitas vezes eu tenho tempo, eu poderia ter contato, né? Um contato presencial, conversar com alguém ao vivo, mas não. Eu prefiro conversar com alguém, eu prefiro por meio de uma tela, estar conectado por meio de uma tela. Então, assim, hoje em dia, né? Hoje em dia nós estamos alienados nesse sentido. A tecnologia, ela nos domina. E deveria ser o contrário. Nós é que devíamos dominar a tecnologia e não sermos dominadas por ela. Viu? Então, nós vamos conhecer como aconteceu esse processo todo da Revolução Industrial. E eu convido vocês a assistirem o filme Tempos Modernos. É um filme muito interessante, né? É cinema mudo, com a presença de Charlie Chaplin. Vocês vão rir muito, mas também vocês vão aprender muito, que é o melhor. Estou inteiramente à disposição de vocês. Qualquer dúvida, me chamem, viu? Assista o filme. Na próxima aula nós vamos fazer atividade, tá bom?